Você já recebeu críticas sobre o seu livro? Você já encontrou alguma resenha negativa sobre o seu livro e ficou chateado com isso? Hoje a gente vai falar sobre essa situação um pouco chata de dizer, mas como lidar com as críticas sobre o nosso trabalho e como reverter e não desistir de escrever. Meu nome é Juliana Feliz, eu sou jornalista, sou escritora e nesse canal eu falo sobre rotina de escrita, sobre livros e tudo que envolve o universo da criatividade. Tem muita gente que nem começa a escrever um livro por medo das críticas. Ou até tem a ideia de escrever um livro, começa a rascunhar, mas de repente fala, o que as pessoas vão pensar, né? O que a minha família vai achar de eu estar escrevendo esse tipo de história? E se meu pai lê o meu livro, né? E tem isso, ou tem aquilo, será que as pessoas vão achar que eu sou ridícula? Ou que vão achar que eu quero ficar famosa? Ou que As pessoas pensam de tudo sobre nós. Essa é a questão. Então, que diferença faz, né, se a gente for analisar, o que as pessoas vão pensar ou não vão pensar sobre a nossa história? Escrever, de fato, é uma exposição muito grande, é um ato de muita coragem, porque a nossa escrita, ela está imantada da nossa alma. Todos os nossos sentimentos, as nossas dúvidas, os personagens que a gente cria, né? Ou até assim, vamos imaginar, uma história romântica em que às vezes você coloca uma experiência sua, por exemplo. Isso é muito normal, isso é muito natural. Costumam dizer que a nossa primeira história é autobiográfica, né? E pode acontecer, né? As pessoas ficam procurando coisas. Será que esse aqui é o teu amigo da escola? Será que esse é o teu namorado, o teu ex-namorado? Pode acontecer, isso de fato acontece, mas a questão não é essa. A questão é, você escreveu um livro, você lançou o seu livro, seja impresso, seja um e-book, seja no Wattpad, não importa onde. A questão é que seu livro é público, seu livro está registrado e as pessoas podem ter acesso ali à tua história a qualquer momento. E as pessoas vão ler mais cedo ou mais tarde e as pessoas vão falar do seu livro. Muitas vezes vão falar bem, né? E essa é a parte melhor da história. Adorei seu livro, né? Como é que vai, quando vai ter outro, né? Quando você vai escrever outro? E querem discutir com a gente sobre os nossos personagens, sobre o final da história, sobre o personagem que morreu, enfim, uma série de coisas. Mas existe esse outro lado, porque ao mesmo tempo que pessoas vão gostar, pessoas não vão gostar, né? Isso é normal. E eu vou contar aí uma situação que aconteceu comigo, né? E como é que eu lidei com isso. Meu primeiro livro, assim, que eu lancei, enfim, assim, foi muito bom, meu primeiro livro, porque eu ganhei um prêmio já no lançamento, logo depois que ele lançou eu ganhei um prêmio e fui finalista de outro prêmio. Eu fui vencedora do Watt Awards em 2018 e fui finalista do Odisseia Literatura Fantástica em 2019, quer dizer, de um ano já para o outro. Então foi muito bom, eu vendi todos os meus exemplares físicos, ele foi para a Amazon, eu vendi muito livro, sabe, foi muito legal, fiz um lançamento, enfim. Tudo aquilo que a gente quer, né? E assim como meu primeiro livro, eu achei que assim, para mim foi muito bom, né? Foi ótimo. Só que aí as resenhas começam a surgir, né? As estrelas da Amazon, né, começam a crescer, aí pessoas que você não conhece vão baixar o teu livro, vão ler o teu livro, as pessoas começam a seguir você no Instagram, começam a mandar mensagens positivas e outras não. Aí teve um dia, enfim, que eu fui lá no Google, escrevi o nome do meu livro, e aí começam a aparecer as resenhas, né? Você fala, nossa, tá nesse blog, tá nesse outro blog, achei um vídeo no YouTube sobre o meu livro. Isso acontece, isso é normal. E aí eu encontrei uma resenha que era quase um livro falando mal do meu livro. Eu falei, meu Deus, era um livro. Olha, a pessoa escreveu, falou tanto, assim, foi falando, foi dissertando, assim, e, sabe, e aquilo, conforme eu li aquilo, foi me machucando tanto, eu fui lendo aquilo, eu falei, oh meu Deus. E aquilo, assim, olha, é dolorido, dói, só quem passa isso sabe o que é, você lê algo assim tão... E coisas que às vezes não faz, você fala assim, mas mexa, não faz sentido isso, né? Aquela resenha falava mal dos personagens. Eu falo, poxa, mas ganhou o prêmio por causa dos personagens, ganhou na categoria heróis. E por que a pessoa tá falando mal do... Só que na hora que a gente recebe a crítica, que a gente começa a ler, e seu olho começa a encher d'água, né, a garganta entala assim, começa a sentir aquilo... Você não pensa nisso, você não lembra que o seu tá 4.8 na Amazon, que você já vendeu 8 mil exemplares do e-book, que você já é um best-seller Amazon. Não, você não pensa nisso, você vai pensar naquela crítica negativa. Porque o ser humano é assim, porque a gente é assim, eu sou assim, você provavelmente é assim. E às vezes a gente não sabe lidar. E aquele dia pra mim foi horrível, eu fiquei super chateada, falei, nossa, eu me dediquei tanto, escrevi tanto, dediquei. As pessoas não se preocupam com isso. E tá tudo bem, porque a gente às vezes também faz tipo de crítica aos livros de outras pessoas e a gente às vezes não tá preocupado,
né? Às vezes não diretamente, mas a pessoa vai no Google, a gente vai encontrar, né? Pessoas falando sobre o nosso trabalho. E como é que eu lidei com isso, né? Eu partilhei com algumas amigas escritoras que eu tenho e falei, e elas falaram que isso já tinha acontecido, e como elas lidaram e tal, e falaram que o livro era bom e tal. E aí aquilo me acalmou um pouquinho, né? Eu me acalmei, mas eu fiquei realmente muito chateada. Mas depois eu entrei no perfil da pessoa que tinha falado sobre aquilo, e o perfil não tinha foto, era uma foto tipo de uma personagenzinha, e o nome também não era um nome que parecia um nome real. Eu falei, nossa, gente, é hater. Aí que eu me toquei, né? Porque para a pessoa escrever, assim, quase que páginas com uma resenha negativa, a pessoa se dedicou realmente, ela dedicou um tempo da vida dela a dissertar de uma forma negativa sobre o meu livro. Aí eu pensei, nossa, né, quem será? Mas eu também depois não me incomodei mais com isso, deixei quieto. Isso foi um pouquinho pro meu aprendizado. E com você isso vai acontecer. Se já não aconteceu em algum momento, porque quanto mais lido for o seu livro, quanto mais centenas ou dezenas ou milhares de livros forem baixados, mais pessoas vão gostar e mais pessoas não vão gostar. Isso não tem nada a ver com a gente. Essa que é a questão. Essa pessoa, talvez ela não goste de mim, mas não há o que fazer, né? Eu gosto do Stephen King, mas eu não gosto, às vezes, de algumas coisas que ele escreve, tá? Mas é uma questão de gosto. E gosto, é até clichê falar que gosto não se discute. Às vezes não, muitas vezes não, né? Eu gosto dele, eu gosto da personalidade dele, já li livros falando sobre ele, mas algumas coisas que ele escreve eu não gosto, mas por gosto, porque eu não gosto daquele tipo de horror. Mas tem outros livros que eu gosto, Iluminado, tem muitos livros que eu aprecio, que eu admiro, que eu acho realmente uma obra de arte. E a questão é essa. Então, se você vir uma crítica sobre o seu livro na Amazon, ou no Wattpad, ou em qualquer outro lugar, ou num vídeo do YouTube, ou num comentário ali do Instagram, não leve tão a sério, não traga para o pessoal. Isso que eu deixo para você da minha experiência. Não é com a Juliana, não é com você, não é com o escritor. E às vezes tá? E às vezes a pessoa não gosta de você e ela vai lá falar do seu livro porque ela não gosta de você. Então avalie, analise, tá? E quando a crítica vem, refletir de quem é essa crítica. A gente está falando de um crítico literário? A gente está falando de uma pessoa que é curadora de um prêmio literário? Nós estamos falando de um professor de literatura? É uma pessoa que lê muito? É uma pessoa que tem um... Quem é essa pessoa? Simplesmente se ela não gostou, sem às vezes ter uma análise crítica, sem fazer uma análise da tua história, da forma que você escreveu. E às vezes a pessoa simplesmente não gostou do final do livro. Porque ela queria que fosse diferente, ela não queria que tal personagem morresse ou que o Beltrano ficasse com o Cicrano. Esse tipo de coisa acontece. Ela fala que não gostou do livro, deu 1 estrela porque a mocinha não ficou com tal pessoa, tá? Isso acontece às vezes. Então a gente tem que saber avaliar. E claro, quando vem uma crítica, a gente receber com respeito, né? Porque se você escreve, você está sujeito a isso, mas analisar, não trazer para o pessoal, refletir sobre e como aquilo às vezes pode acrescentar. Às vezes, aquela crítica, ela realmente procede, percebem? Então, assim, analisar sempre. Por exemplo, no caso da minha escrita, eu sou jornalista, embora eu tenha também cursado letras, a minha escrita é veloz, objetiva, simples e concisa. Por quê? Porque eu sou jornalista. O jornalista economiza, ele é objetivo, porque isso é da nossa natureza. Agora imagina, eu sou jornalista, ai meu Deus, quanto tempo. Bom, me formei em 2000, então vocês podem imaginar, eu sou jornalista há 27, que ano a gente tá? 24. Então eu sou jornalista há 24 anos. Então eu tenho uma trajetória, quantos centenas, milhares de textos eu já escrevi jornalísticos. Então é natural que isso vá transbordar, que isso vai refletir na minha literatura. É natural. Então eu recebi algumas críticas em relação a isso de leitores que dizem: ai, mas você vai muito rápido, né? Em determinadas coisas podia esperar um pouco mais. Mas aí, por outro lado, às vezes outras pessoas dizem: nossa, eu gostei do seu livro porque você vai direto ao ponto, direto ao assunto, não fica enrolando muito, floreando muito ou descrevendo muito. Percebem que às vezes as pessoas vão gostar e não vão gostar pela mesma questão? Percebe? Então esse é o ponto. Então, há pessoas que vão dizer que é muito rápido, há pessoas que vão dizer que gostam porque é rápido, outras que vão dizer que não gostam porque é rápido. Tem gente que vai gostar de determinado livro do Stephen King porque tem muito sangue e porque a pessoa gosta daquilo. É um pouco duvidoso o gosto, mas enfim. Vamos dar um exemplo, tá? Então, às vezes a pessoa não gosta porque tem muito sangue, tá? Porque tem determinada cena ou situação que ela gosta, agrada ou não agrada. Então avalie, né? Avalie sempre esses pontos. Só para recapitular. Quem está dizendo
é uma pessoa que conhece, uma pessoa que lê muito, é um crítico literário, é uma curadoria de um prêmio, é um especialista, ou é um hater, tá? Ou é simplesmente uma pessoa que não gostou mesmo da história porque não é a praia dela, tá? Ela prefere ler outras coisas e às vezes de repente ela caiu num livro que ela imaginava que era uma coisa e era outra, às vezes a sinopse não estava bem clara, alguma coisa pode acontecer. Às vezes você cria uma expectativa muito grande, isso já aconteceu comigo, criar uma expectativa enorme sobre um livro, todo mundo fala do livro, o livro tá em toda parte, e você compra o livro, lê o livro e fala, nossa, não gostei, nem por isso eu vou lá e vou criticar, tá? Isso é uma questão minha, eu evito. Mas nada impede que você entre lá na Amazon, faça um comentário, ou vá lá no site e comente, tá? As pessoas têm essa liberdade, desde que não ofendam as pessoas, né? A gente também tem que ter muito cuidado, muito respeito com o trabalho do outro. E não duvidem, pessoal, de que a pessoa, ela quer um bom livro, ela quer se entreter, ela quer ler uma boa história que vai bater, assim, vai estar em sintonia com os desejos dela, com os valores dela, com as expectativas dela. As pessoas não se importam se você demorou 8 anos para escrever o seu livro, porque isso não importa tanto. Quanto tempo você demorou, que você se dedicou. Ninguém vai comprar o teu livro porque você é esforçado. Não vai. As pessoas não vão comprar o seu livro porque você gastou X de papel, X de tempo. Não vão, as pessoas querem ler uma boa história e é nisso que elas vão se pautar, se aquela história vai estar em consonância com a sua expectativa de livro, de história, de enredo ou de personagens. Você já passou por isso? Você já teve uma crítica em relação ao seu texto ou ao seu livro? E às vezes, né, se essa mensagem vem por direct, se você recebe uma mensagem direta das pessoas criticando o seu livro, conte aí, deixe nos comentários e até a próxima.